Um manuscrito, o esboço manuscrito. Paz do Senhor, irmãos, homens e mulheres de Deus. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre um manuscrito, o esboço manuscrito. Mas antes de eu entrar neste detalhe, como nem todo mundo precisa do esboço manuscrito, eu vou estar falando aqui do esboço como um todo para vocês terem noção melhor de como deve ser seu esboço. O esboço, ele é algo que serve apenas para atender a sua necessidade. Ou seja, não existe uma regra e não existe um modelo de esboço que é o que você tem que usar. Então, qual o modelo que você tem que usar? O modelo que você precisa usar. Ou seja, aquele que atende suas necessidades. Se o jeito que você está usando o esboço está dando certo, você não está deixando de pregar algo, não está te atrapalhando na mensagem, então é sinal de que o seu esboço está correto, está atendendo para você. Uma coisa é ele te atender, outra coisa é ele atender o que você precisa na pregação. Recentemente, eu até havia feito uma gravação aqui. Achei o microfone aqui. Vou pegar esse exemplo aqui Isso aqui é um calendário de 2026. Lembrando que hoje é o último dia dessa gravação, né? É o último dia do ano 2025. Então, amanhã começamos 2026 em nome de Jesus. Irmãos, por exemplo, Fernando, o esboço tem tudo o que eu preciso. Ele atende minha necessidade? Depende. Digamos que aqui fosse um esboço 10 páginas. Aí, ou seja, ele tem tudo que você precisa. Entre aspas, ele está atendendo a sua necessidade, correto? Só que aí você fica assim, irmãos, outra coisa que esse texto nos ensina. Peraí, irmãos, peraí. Só um minutinho que eu tô procurando aqui. Eu não sei, irmãos. Eu coloquei aqui em algum lugar. Ou seja, tem tudo que você precisa. Está te atendendo? Não. Não é o fato de ter tudo que você precisa que ele está te atendendo ou não. O esboço, ele tem que ajudar a pregação fluir, ok? Então, o ideal é que ele seja o menor possível, que ele tenha o mínimo de informações possível para que seja apenas o necessário. E assim, não te atrapalhe, tem que ser organizado também, ok? Se for várias páginas, elas têm que estar de um jeito que elas não vão se embolar, numera a página, ok? Coloca a letra que dá para você ler, as divisões bem definidas, se você for colocar mais conteúdo do que as divisões. Então a regra do esboço ela é muito simples. O que você coloca ali? Coisas que você não pode gastar cérebro para falar. Então o ideal é só o esqueleto. Aqui esse modelinho de esboço que nós foi vendo quando nós estava trabalhando os tipos de sermão, que é você chega aqui, coloca lá, tema, texto. Não é escrever o texto, só colocar referência, para você não ter que decorar e abrir o texto errado. Já imaginou? Você vai pregar e ler o texto errado? Como é que você prega? Introdução. O que você vai falar na introdução? Eu mostrei aqui. Não, na verdade eu perdi a aula. Olha pra você ver, irmãos, como que são as coisas, né? Tô aqui conversando de uma aula que eu perdi. Deixa eu colocar esse material aqui. Este aqui é um esboço que eu usei num culto de jovens. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se vocês vão conseguir ver. O que acontece? Olha só o que tem nesse esboço. Para mim, naquele momento, do jeito que eu estou pregando hoje, ele é o esboço ideal. Não me atrapalha, até para carregar é fácil, ele é só para mim não esquecer. Então ele tem o tema. Aprendizado, já está com a palavra-chave, ok? Para facilitar para mim não ter que ficar preocupado com a palavra-chave. Aprendizados para o jovem ter vida abundante, ok?
O texto está escrito aqui, ó, Mateus 15, 21 a 28. É o texto da mulher cirofenícia. Introdução. Fernando, você escreveu a introdução aí? Escrevi o que eu quero falar na introdução. Coloquei aqui apenas assim, extremos. Mas se eu colocar só extremos na introdução, isso não é introdução. É só para me lembrar o que eu queria dizer naquele dia, naquele momento, para um culto de jovens. O que eu queria falar sobre extremos? Que o jovem, ele vive muitos extremos na vida. No mesmo momento que ele se acha muito bonito, que ele se acha muito isso, ele já está deprimido, triste, achando que não é nada. Ao mesmo tempo que ele está apaixonado, que todo mundo ama ele já está em casa chorando. Ao mesmo tempo que ele acredita muito, ele já acha que não é nada. Ele vive muito porque ele está se adaptando na vida ainda. Lógico que eu não falei desse jeito, tá, irmãos? Eu tinha me preparado. A mensagem aqui, isso é uma mensagem do ano passado. Essa mensagem foi do final do ano passado. E eu não preguei essa mensagem novamente, não. Só quero mostrar para vocês o esboço. Mas enfim, a introdução eu coloquei que eu queria falar sobre extremos e eu falei sobre extremos. Aí o primeiro tópico, oportunidades recebidas. Só isso. Porque eu preciso lembrar qual que é o primeiro tópico. Já imaginou eu terminei de ler o texto, terminei a introdução, aí eu pensar assim, e agora, o que eu vou falar? Porque se eu pulo muito para frente, ou adiante, a pregação acaba com 10 minutos. E essa pregação foi uma pregação em torno de uns 50 minutos. Inclusive, eu anotei ela aqui. Deixa eu ver se eu coloquei o tempo dela. Meu Deus, foi uma pregação de 1 hora. Não, 54 minutos. 1h01 foi o tempo total. 54 minutos é o tempo só da pregação, mas desde a hora que eu peguei a palavra, a hora que eu entreguei, foi 1h01, porque depois eu cortei ela. Foi num culto de jovem na sexta-feira, eles sofreram. Mas enfim, o esboço, ele pode ser muito resumido. Ó, segundo tópico, terceiro tópico, ouvir não, silêncio. Fernando, mas oportunidade recebida. O que você vai falar aí? Irmãos, é porque eu preparei, estudei o texto, sei do que o texto está dizendo. Isso é só para me lembrar. Na hora que falar assim, ó, primeiro aprendizado para o jovem ter vida abundante. Oportunidades recebidas. Aproveitar oportunidades recebidas. Ou aproveitar as boas oportunidades que Deus te dá. E aí eu vou contar ali a história da mulher cirofenista, onde ela aproveita a oportunidade que ela recebeu. Como assim? Aí eu vou ter que mostrar o contexto, explicar o contexto. Jesus normalmente exercia seu ministério entre Jerusalém, Mar da Galileia, essas regiões. Mas um dia na vida, Jesus decide aproximar-se da região de Tiro e Sidom. Uma região essa que lá em Marcos 3, capítulo 3 aproximadamente, vai falar que é a região de onde vinham pessoas e a fama de Jesus se espalhava. Ou seja, essa mulher sabia de Jesus, sabia que Jesus podia curar, ela tinha uma filha endemoniada, sabia que um dos focos do ministério, ou uma das maiores atuações do ministério de Jesus era com doentes, com endemoniados. E o que ela pensa? A oportunidade está aí. Ele está vindo para o lado de cá, eu vou o quê? Aproveitar. E essa mulher, ela aproveita que Jesus foi na direção dela e ela vai até em direção a ele, aproveitando essa grande oportunidade da vida dela. Aí após eu explicar, né, por que eu tirei isso do texto, aí é hora de eu contextualizar, aí eu vou falar de oportunidades, aí eu falei de ministério, às vezes você tem a oportunidade de exercer algo na igreja, mas você está querendo exercer algo maior, mas às vezes Deus está te colocando menor. Por exemplo, contextualizando para vocês, pregador. Fernando, mas eu estou fazendo um curso, nós já estou terminando o curso e ninguém me dá a oportunidade de pregar. Como que eu vou aproveitar a oportunidade se eu não tenho? Te colocaram onde? Me colocaram na portaria para recepção. Cada pessoa que chegar lá vai fazer um mini sermão. É lógico, quando você tiver a oportunidade. Chegou o irmão, cabeça baixa. Aí você vai cumprimentar. Paz, senhor, irmão. O que foi? Parece que você está triste hoje. Estou, irmãos. A vida não está boa. Aí você pensou em um sermão. Irmãos, a palavra de Deus, irmão,
A palavra de Deus nos diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. E por mais que você hoje esteja vivendo o primeiro tempo, o tempo que nós mais desejamos, que é o tempo de chorar, o tempo de lamento, mas certo que Deus vai te proporcionar um segundo tempo, o tempo de sorrir, o tempo de comemorar. E, sabe, olha só, esse irmão fala, mas esse irmão pregou pro irmão que entrou aqui na igreja aqui, ó, em 1 minuto e quase fez o sermão. Aí vai ter uma reunião de oração. Aí, irmão, faça uma meditação para nós. Aí, em vez de você só chegar e ler, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém, irmãos? O que você vai fazer? Você vai fazer um sermão dividido, ok? Ah, Fernando, nem se for esse texto aí que você falou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, este texto tem-nos algumas informações muito importantes. Primeira informação é que nós temos um pastor. E isso é grande e importante porque isso significa que nós não estamos desamparados, não estamos sozinhos, não estamos à deriva. A segunda informação importante é que o nosso pastor é Deus, ou seja, não é qualquer pastor, não é só alguém que nos pastoreia, mas é alguém com alta capacidade, com alto poder e com alto interesse em fazer o melhor para nós. Ou seja, nós temos um pastor e não é só um pastor, é um excelente pastor. Mas o texto ainda nos traz uma outra informação, que é que nada nos faltará. E embora aqui seja complexo o que é nada nos faltar, mas é certo que aquilo que nós verdadeiramente precisamos, Deus vai nos suprir, principalmente aquilo que está de acordo com a vontade dele. Ó, era a mesma coisa, só que aqui você fez em forma de sermão, dividido, nomeando os tópicos, sendo mais específico. E isso as pessoas falam, olha, aquele irmão fez uma meditação, pastor, ele já pregou? E aí é que começa as coisas acontecerem, os movimentos acontecerem, ok? Mas vamos falar do manuscrito. A forma de esboço, quanto mais simplificada, melhor, ok? Mas tem que saber se ela atende sua expectativa. Não precisa ser tão simplificada assim não, tá, irmão? Isso aqui é uma tirinha de papel que eu usei, coloquei na Bíblia. Eu não estou vendo ela aqui, eu acho que ela está lá na casa, ela não está aqui dentro deste ambiente. Ah, não, está sim. Deixa eu ver se eu acho esse esboço fisicamente, para você ter noção do tamanho dele. Então essa é a minha Bíblia, que eu gosto, com a Bíblia pequena, e esse é esse esboço. Dificilmente iria focar, que a luz não está batendo aqui, mas enfim, olha aqui, ó. É uma tirinha mesmo, é um lembrete, é essa tirinha que você está vendo aqui, ó. Ok? Foi o que me atendeu e que é o que eu tenho gostado de usar em alguma situação. Mas você pode usar um esboço, tamanho de uma folha, que seria algo mais normal hoje, seria uma folha tamanho dessa, onde está lá o tema, texto, primeira divisão. Ah, tem alguma coisa aqui que eu preciso lembrar nessa divisão, pode anotar. Irmãos, o esboço, a regra dele é o que você precisa, ok? E agora eu vou entrar no manuscrito, tentando te dar uma ideia do manuscrito, que é um esboço onde você escreve tudo, mas é para quem está começando, irmãos. Para quem está começando mesmo, tá? E tenha muito cuidado, eu vou falar aqui também as vantagens e as desvantagens. Primeira questão, o que é um esboço manuscrito? Esboço manuscrito é aquele esboço que você escreve tudo. Olha só, tudo que você vai dizer está escrito aqui, ó, do jeitinho que você vai dizer. Olha, terminei de ler o texto, aí está aqui a introdução. Esta porção da palavra refere-se a uma carta escrita pelo apóstolo Pedro aos cristãos da Ásia Menor. Estes cristãos já viviam a realidade da perseguição e tudo indica que Pedro tinha informações privilegiadas de que a situação que os cristãos estavam passando se agravaria. Olha só, palavra por palavra, do jeitinho que eu vou falar. Só que, claro,
que se eu escrevi, eu sei o que eu escrevi, não precisa de eu ficar lendo, mas está aqui. Ou seja, se travei, gaguejei, esqueci, eu venho e leio. Mas não é que eu tenho que ler. Mas como eu escrevi tudo, está aqui. É o plano. Para quem nunca pregou, é a chance de você fazer sem nenhum medo de errar. Por quê? Você pode ler o sermão inteiro. É bom? Não é bom, mas também não é errado. Existem grandes pregadores na história que pregavam lendo o sermão o tempo inteiro, do início ao fim, ok? Então isso não é um erro, não é que tipo assim, não pode. Não é o ideal, mas você vai desenvolvendo. Fernando, nunca preguei, tenho medo, não tenho costume de falar. Lembra que você vai repassar o sermão? Repassa o sermão você. Fernando, repassei o sermão. Deu tempo suficiente. Repassei de novo. Me deram 30 minutos de oportunidade. Toda hora que eu tô repassando tá dando 30, 35 minutos. Beleza, do jeito que você tá fazendo tá dando certo. Fernando, eu escrevi o sermão inteiro. E na hora que eu vou pregar, eu quero pregar sem esboço. Eu prego 10 minutos, acabei. Ou tá oscilando lá na hora, no nervosismo da igreja, pode ser que você vai ter problema com o tempo, ok? O manuscrito, ele tem a vantagem de você saber quanto tempo você tem de pregação. Quanto tempo é? É o tempo de você ler tudo que você escreveu. Então, digamos que eu estivesse aqui, esta porção da palavra, eu coloco cronômetro. Refere-se a uma carta escrita pelo apóstolo. Eu vou gravar, eu lendo do início ao final. Eu vou ter uma noção do tempo aproximado, ok? Outra vantagem é que você melhora aqui seu português, sua fala, sua linguagem. Dá para consultar esses sermões em tempo posterior. Esse sermão aqui é o primeiro sermão que eu preguei na vida, irmãos. Por isso que tá assim bagunçado. Eu achei o sermão que eu preguei no seminário em 2018. Foi o sermão prova, o sermão que eu tinha que pregar na aula de homilética. E foi onde tudo começou, ok? Então, tá aí meu primeiro sermão, todo desajeitado. Eu acho que tinha até divisões, nem eu sabia que tinha divisões. Olha lá, primeira esperança, eu falei sobre a esperança seminarista lá, todo mundo que estava ouvindo era seminarista, ok? Primeira esperança de um conhecimento maior. Eu tratei esperança de exercer autoridade e poder, que eu tratei no aspecto negativo, então é esperança negativa. Estabilidade financeira, também trabalhei como uma esperança negativa, e esperança ser instrumentos na mão de Deus, eu trabalhei como uma esperança positiva, ok? Então, tá aí a forma que Deus me levou a pregar pelas primeiras vezes. Eu entendi que era de Deus isso. Por quê? Era a forma que eu, que nunca tinha pregado, nascido na roça, numa grota, com toda a dificuldade de falar, com toda a dificuldade de comunicar. Praticamente, não sei se eu já falei para vocês, mas o meu trabalho iria me mandar embora quando eu passei no concurso da Caixa, porque eu não sabia falar e não sabia me vestir. Falar talvez eu melhorei um pouco, mas vestir vocês já perceberam que não. Eu tenho essas dificuldades mesmo pela simplicidade do lugar onde eu saí. Então passei metade da minha vida sem energia elétrica, sem televisão, sem rádio. Tudo isso teve lados bons, lados ruins, ok? Eu não estou reclamando, só estou contando que de fato isso foi uma solução para mim. Porque quando eu comecei a escrever, o próprio computador, às vezes, ele fala, olha, essa palavra está errada, essa formação aqui não deveria ser singular, aqui é plural. Então o Word começou a me ajudar também. Isso melhorou minha forma de escrita, minha forma de comunicação. E quando eu decidi escrever o livro Homilética para Todos, isso facilitou, porque se toda vez que eu vou pregar, não que eu faço isso hoje, tá? Mas toda vez que eu ia pregar, um sermão de 30, 40 minutos, era 15 páginas escritas nas normas da ABNT, e 15 páginas escritas nas normas da ABNT num papel A4, quando eu transformo isso em um livro, que é um papel A3, ou A5, acho que eu estou confundindo, mas enfim, é um papel menor do livro, daria em torno de 20 a 25 páginas. Ou seja, cada sermão meu é como se fosse
um pedaço de um livro. Se eu dividir um livro em 5, 6 partes, cada sermão é como se fosse uma parte. Então, tá mais fácil. E esse ano, 2026, eu devo escrever o livro Aprendiz de Pregador, que vai servir para as pessoas que estão começando o ministério, entender todo o processo, toda a estrutura, todas as dificuldades, todas as limitações, todo o andamento que a vida nos dá, nos oferece de mudança, de transformação, de melhoria, o impacto da leitura bíblica, de conhecimento da Bíblia, de fazer um seminário, de ter boas amizades, de ter boas oportunidades, de fazer um curso. Enfim, eu pretendo abrir, vamos dizer assim, e falar sobre isso. Talvez também vamos estar lançando um filme, ok? Aprendiz de Pregador. Não, aí eu não sei se seria em 2026, não, porque tem outros planos e outros projetos também. Mas, se Deus quiser, isso vai acontecer. E o curso talvez deva entrar aí nesse filme. E pode ser que alguns de vocês até tenham alguma participação. Só não tem dinheiro quando não tem dinheiro. Mas pode ser que tenha alguma oportunidade aí de alguém tá participando da forma real, ok, irmãos? Qual que é a nossa forma real hoje? Vocês estão fazendo um curso online, por exemplo. E não sei, isso é só. Tô confessando antecipadamente algo aqui que pode ser que nem venha se concretizar, ok? Mas já tenho iniciado a minha mente para que isso aconteça. Seria um filme para ajudar novos pregadores, para contextualizar eles, para falar dificuldades. Por exemplo, eu tenho alunos que praticamente é cego. E como que nós vamos trabalhar um esboço com ele? Ó? São coisas aí difíceis. Mas enfim, irmãos, o manuscrito ele é bom porque ele fala tudo o que você vai falar e, portanto, você sabe quanto tempo de pregação você tem e você sabe se vai dar conta de atender aquela demanda e você sabe se o seu irmão tá ruim ou não. Se você já sabe o que você vai falar, dá para você olhar e ver, mas não ficou claro isso. Não apliquei. Podia colocar uma ilustração aqui. Onde que seria melhor colocar? Dá para você reorganizar as coisas, ok? Isso ajuda muito, muito neste aspecto. Mas, qual aspecto que prejudica? Tá, vou te dizer agora como que usa ele aqui e ao mesmo tempo eu já te falo como prejudica. Olha aqui ele aqui, ó. Digamos que eu cheguei aqui no... Esse aqui, ó. Esperança de um instrumento nas mãos de Deus. Então, na hora que eu chego nessa parte, eu já tenho que subir a tela. Se você estiver usando um tablet, um celular, ok? Você já rola a tela e deixa sempre no topo onde você quer usar, ok? Então, terminei de ler essa parte. Irmãos, a quarta esperança. A esperança de ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu já rolo a tela. Para na hora que eu olhar para a tela de novo, está atualizado, ok? Terminei de ler essa parte, eu já giro a tela. E se eu olho para o que está no início e não preciso ler, melhor ainda, que eu já falo. Aí o que eu desenvolvi com esse método depois de um tempo? Eu comecei a colocar uma palavra aqui que vai representar o que está aqui dentro. Aqui eu vejo a razão correta. Então, vou colocar aqui, ó, correta. E um traço. Então, quando eu olho aqui, está escrito negrito, correta. Aqui eu vejo a razão correta. Lembra que eu falei dessa negativa e depois da positiva? Essa aqui é uma razão correta. Na hora que eu olho aqui, correta. Então, em vez de eu ter que ler aqui, eu vejo a razão correta para uma esperança correta, servir a Deus, esperança na glória e na eternidade. Então, em vez de eu ler, na hora que eu olhei correta, eu estou aqui, ó. Digamos que estou aqui com o microfone. Eu só passei o olho e está escrito negrito maior. Irmãos, aqui nessa quarta esperança é onde nós já encontramos uma esperança correta, que é uma esperança de confiar em Deus, de servir a Deus. Deixa eu ver o nome da esperança. Sermão primeiro da vida, hein? Instrumento nas mãos de Deus. A esperança de ser um instrumento afiado, pronto para o ministério, pronto para o trabalho, pronto para servir a Deus. Ok, então se eu tenho uma noção do que está escrito aqui, eu não preciso ler, Mas
Correta, o que é correta? Correta o quê? Corretor? Não sei o que está escrito, então vou ler. Lógico, eu escrevi, irmãos, já imaginou? Se eu mesmo escrevi, eu mesmo fiz sermão, estudei o sermão, você acha que eu preciso dizer assim, ó? Aqui eu vejo a razão correta. Não, aí você está proibido, não tem jeito. Desculpa, não tem jeito. Isso aqui você tem que ler no vulto, porque você escreveu, você leu, você repassou, você reestudou o sermão, você treinou. E como que você vai ler desse jeito? Aí não tem jeito, não. Então, eu vou ler. Aqui eu vejo a razão correta. Para um seminarista, correta, servir a Deus, esperança na glória e na eternidade. Está até mal feita essa frase aí. Tendo a esperança de servir e fazer tão somente a vontade de Deus. Esta deve ser a razão pela qual estamos aqui. Irmão, eu li palavra por palavra aqui, mas nem pareceu. E olha que esse sermão é meu primeiro sermão, eu nunca mais preguei ele. Por isso que eu trouxe ele aqui para vocês verem que é o meu primeiro sermão, dá para mim saber o que eu falei naquele dia, porque está aqui escrito. E eu falei basicamente o que está escrito aqui. Então eu sei onde eu errei, o que é aqui. Meu Deus, que vergonha. Que jeito é esse que eu fazia o sermão? Mas era. Ajuda você a ter noção do tempo, ajuda você a melhorar na literatura, ajuda você a ter um sermão mais bem organizado. Tem um sermão, pena que não vou procurar ele aqui para não atrasar, mas tem um sermão que eu preguei que o pessoal ficou encantado, porque eu usava esse método. Então, eu podia trabalhar podia incluir muita informação. Fernando, mas isso é bom? Não necessariamente. Um senhor de idade possivelmente não gostou da minha pregação. Uma pessoa jovem demais possivelmente não gostou da minha pregação. Por quê? Porque não entendeu nada. Possivelmente, né? Eu não estou falando que isso aconteceu. Mas se eu tinha muita informação, um sermão de peso, cheio de informação, bem pensado cada parte, é muita informação por cérebro. Diferente quando nós estamos conversando de forma mais natural, porque nós nos comunicamos da forma do dia a dia. E se é da forma do dia a dia, a pessoa consegue entender, ok? Outra questão, e aqui serve até para quem já está acostumado a pregar. Na verdade, eu acredito que quem está acostumado a pregar nem esteja me acompanhando nessa aula aqui até o final. Exatamente por isso que eu falei algumas questões no início, de orientações mais gerais, para me entrar aqui no manuscrito. Porque, irmãos, se você já prega, já tem seu esboço, já está funcionando, não volta para esse método, não. Isso aqui eu estou falando, uma forma que existe para quem não tem nenhuma condição aí de pregar pela primeira vez. Isso vai te dar a condição. É isso que eu estou querendo dizer. O que acontece é o seguinte. Você está acostumado a pregar e te chamam para uma conferência. Você sempre pregou meia hora, 40 minutos, mas você não é conferencista, você não é palestrante. Fala, não, nós vamos te dar um dia inteiro. Você vai pregar de 7 às 10, depois de 1 às 6 da tarde e depois das 8 da noite às 10 da noite. Nem sei quantas horas deu isso aí. Você vai pregar 20 horas no dia. Você fala, não sei se eu consigo. Se você escrever as 20 horas, você consegue. Só que 20 horas, 20 vezes 14 páginas na BNT, que é o meu caso que dá, 20 vezes 14, Jesus, 280 páginas. É mais que meu livro de homilética. Dá, mas você vai escrever uma monografia, ok? Então, normalmente, é lógico que as pessoas que vão pregar esse tempo inteiro, falar esse tempo inteiro, eles falam de forma menos condensada, usa mais ilustração. Então, eles fazem uma frase, irmãos, o amor de Deus é muito importante. Você já parou para pensar o como seria a vida nos dias atuais se o amor que Deus plantou em nosso coração tivesse deixado de existir? Você tem visto o que tem acontecido nos jornais, nas notícias, como pais têm abandonado seus filhos? Ou seja, isso não é algo que eu precisava registrar, isso é algo natural.
ok? Então a pessoa registra mais tópicos, mas enfim. Se você escrever tudo que você vai falar, você sabe que vai dar conta. Pergunta é, sua voz vai aguentar? Vai ficar igual a minha aqui que eu não tô aguentando? Você vai ficar chato? Você vai conseguir reverter o processo de chamar atenção? Por quê? Qual que é o problema do manuscrito? Você não consegue alterar ele na hora da pregação, não. Então você está aqui. Pedro, pouco antes de falar acerca da razão da esperança, ele diz. 2 Pedro 2,9. Aí nós vamos ler. Está escrito aqui, ó. Lê. Anunciar as grandezas de Deus. Aí beleza. Você olha para a igreja está dormindo. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Me conta. Porque tudo que você ia falar já está escrito aqui. Você vai criar algo novo? Se criar algo novo, como é que você volta para aqui? Então, por isso que eu prefiro o esboço mais simplificado, porque ele se torna espontâneo. E quando eu terminar aqui, eu pulo para cá. Eu não me limitei o que eu vou falar aqui. Eu sei pelo texto que eu vou falar aqui. Mas se na hora lá me surgiu um exemplo de alguém que ganhou uma oportunidade na igreja, eu decidi contar meu testemunho de como eu comecei no ministério da pregação, de como que foi difícil essa primeira vez, se é que faria sentido ali no contexto, para quem está me ouvindo e tudo mais, ok. Eu não planejei isso, eu posso, e tudo vai fluindo de forma natural. Ok? E às vezes uma preocupação que vocês vão ter é o seguinte: eu cheguei para pregar, não tá tudo escrito, e aí você pensa, na hora que eu terminar de falar uma coisa, como é que eu vou falar outra? E acredite, irmão, sua mente vai desenvolver-se para isso. Na época do seminário, um professor me passou pra gente, pra sala, aquele filme Divertidamente. E lá neste filme existiam ilhas que eram montadas e desmontadas, tipo a Ilha da Família. Eu acho que era isso. Tem muitos anos. Mas naquele filme, eu já estava muito querendo aprender a pregar na época. E eu pensei, meu Deus, será que não tem como o Senhor criar uma ilha da pregação? E se dentro de nós tiver a ilha da pregação, para nós começar a pregar, abrir-se a ilha da pregação, e a gente está ali pronto para pregar. Irmãos, tem. Quando você começa a pregar e pratica algumas vezes, na hora que você está pregando, tudo muda. Tudo muda. E acredite, eu estou tentando fechar mesmo com vocês, para vocês entenderem o todo, tá bom? Eu não quero que vocês entendam isso aqui como uma aula de esboço. Nós estamos falando de coisas que te cercam de muitos modos, ok? E quando você chega para pregar, por exemplo, digamos que do nada você tivesse pregar para uma pessoa aqui, aí você não está na pregação, você está conversando com alguém, você corta, você fala assim, de que eu estava falando mesmo? Tá, vamos lá e tal. Na pregação você está tão focado, você não dá vontade de ir no banheiro, você não dá fome, você não sente muito as dores que você está sentindo. Você chega na pregação nervoso. Você começa a pregar, você esquece de estar nervoso. Você está tremendo, você nem vê que você está tremendo. Você está fraco, mas você vai se recompor na força. Então, irmãos, assim, na pregação é como se existisse uma ilha que você abriu ela na sua pregação. Sua atenção precisa ser diferente. Por isso você precisa fazer certo da primeira vez para você reconstruir sua mente corretamente. Por exemplo, caiu um copo ali, você está pregando. O que você vai fazer? O copo caiu lá, tá todo mundo olhando para lá. Você vem para cá, continua sua pregação. Tá? Só se você vê que tem que parar mesmo. Um dia a porta explodiu, irmãos. Eu estava pregando, a porta explodiu. Era uma porta de vidro. Então eu estou aqui pregando e a porta só fez assim, ó. Mas não matou ninguém. Não aleijou ninguém.
Os irmãos começaram a juntar os cacos e vida que segue. Eu tô aqui pregando. É lógico que isso distraiu alguns, mas já imaginou eu apelar? Pra que eu vou apelar? Ô, irmãos, é eu que tô pregando aqui, não é pra vocês olharem pra porta. Não, isso não é coisa de nós fazer. Nós temos que conquistar a atenção. Ok? É lógico que no primeiro momento o coração vai ficar um pouco afoito, às vezes vai te dar uma assustada, às vezes você vai tomar um copo com água, dar uma acalmada, mas sem parar de pregar, porque não tem como parar a pregação e voltar, irmãos. Pausa, vamos voltar no segundo tempo para a pregação. Não existe isso. Então você está pregando, caiu um vidro ali, quebrou, às vezes você quer só, tipo assim, ambientar. Se você tiver discernimento para vincular isso à sua pregação, excelente. Ok? Digamos que o vidro quebrou, explodiu a porta e você... Glória a Deus, irmãos, que ninguém se machucou. Deus é bom, irmãos. É sobre esse Deus que nós estamos pregando. É por isso que nós devemos ser firmados na palavra. E falando na palavra, continuando aqui, o verso 2. Tipo assim, você mudou do assunto para lá, mudou para Deus, mudou para a palavra e voltou falando a palavra, estamos aqui na palavra. Ok? Então, assim, use as coisas a seu favor. Fernando, mas e agora o que eu faço? Eu quase caí no púlpito. Meu esboço caiu. Nós estamos falando de esboço agora, então vamos lá. O esboço caiu. Fernando, eu tô meio nervoso, meu esboço caiu. Tranquilo. Aí você pega o microfone, você pode até fazer um pouquinho de brincadeira. Eu fiz um curso, irmãos, Homilética para Todos. O professor falou, cuidado, seu esboço vai cair. Irmãos, o esboço caiu. Ri também, porque se você rir, parou de ser vergonhoso para você. Você usou a seu favor. Então tudo isso são situações que nós que estamos pregando é que vamos contornar. É nós é que vamos contornar a situação, ok? Nós temos essa capacidade de trazer a situação ao nosso favor. Então vamos lá. Com relação ao esboço, Fernando, nunca preguei, acho que eu não dou conta, eu já simulei, não consigo pregar mais que 5 minutos, escreve tudo que você vai dizer, porque se você escrever tudo, já está tudo escrito, você, no máximo, pior das hipóteses, você vai ler palavra por palavra, se você souber ler, claro, ok? Então essa é a questão. Fernando, eu quero comecei a fazer o manuscrito completo, qual que é o problema? Seu problema vai ser como mudar para o esboço normal. Aí você vai começar a sentir que não precisa tanto desses escritos. Aí você vai só começar a escrever o que fala cada tópico, cada parágrafo, depois só as divisões. O que é só as divisões? Esperança de um instrumento nas mãos de Deus. Esse é um tópico, essa é uma divisão. Então no seu esboço, essa parte sempre vai estar, que é o esqueleto, ok? Fernando, mas depois deste texto, desse esboço, eu vou ler 1 Pedro 2,12. Você precisa anotar 1 Pedro 2,12, porque você não pode anunciar, irmãos, quarta esperança de ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu tinha um texto que eu queria falar aqui agora, mas eu não estou lembrando qual que é. Não, é por aí, isso que existe esboço mesmo. Então, tudo que você precisa lembrar, você vai anotar. Então, você vai anotar o tópico, o texto de referência, se tiver alguma coisa, alguma palavra em grego, alguma palavra hebraica, alguma coisa que você estudou que você sabe que vai esquecer. Fernanda, eu queria contar aí uma ilustração de como o instrumento é. Eu queria contar uma ilustração para as pessoas entenderem o que é ser um instrumento nas mãos de Deus. Ok? Então, veja bem, você pode colocar aqui ilustração, instrumento, aí você vai contar, olha, o instrumento aqui é algo que está afinado, que sai um bom som, mas é algo que vai ser usado pelo instrumentista, ele por si só, ele não é tudo, mas é alguém que vai trabalhar através dele, assim também somos nós como instrumentos.
Você pode anotar aqui. Para quê? Para não acontecer de você ler o texto, passar, terminou a pregação, você fala, meu Deus, Deus tinha me dado uma luz de uma ilustração tão linda e eu queria ter contado e eu esqueci. Então é para isso que serve o esboço. Mas existem pessoas que não conseguem seguir o esboço. E aí, assim, é por isso que você precisa entender sua necessidade. Ah, Fernando, eu não prego com esboço, mas seu sermão está organizado? As pessoas entendem? Tem início, meio e fim? Tem conclusão? Ou se você não prega com esboço, você não está preso com esboço, mas você fica falando, irmãos, porque Josias, ele era um homem muito bom. Moisés era um... Não, mas irmãos, Abraão era extraordinário. Não, mas e sobre José? José, ele não caiu naquela situação. Ah, não, irmãos. Mas lembrando aqui, se fosse Davi, tinha caído. Ah, mas tinha mesmo. Com certeza Davi não ia perdoar, não. 50 personagens em 1 minuto? Não dá. Ah, você não tá nem usando esboço, mas também não tá pregando. Então, por favor, ok? Não seja orgulhoso. Ah, pregue sem esboço. Não, usa o esboço na medida do que você precisa, na medida da sua necessidade. Essa aula eu acho que eu vou até colocar no início dela, que é uma aula para iniciantes, ok? Porque, exatamente, quem já está acostumado a pregar, já tem sua forma de esboço, já está acostumado com o seu método, não precisa mudar, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos dê luz, nos dê graça, nos dê paz, que em cada momento da pregação possamos entender nossas necessidades, nos conduza, ó Deus, ao melhor método de organização, melhor método de esboço. Nos ajuda também, ó Deus, a não esquecer, a não chegar ali com muito medo e nos levar a erros devido a isso. Senhor, seja conosco. Pai, eu te agradeço por aqueles que chegaram até o final do curso, que possa ser útil na vida deles, que possa ser bênção, para a tua honra, ó Deus, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.